Olá, boa noite a todos do canal Relatos do Sam. Eu me chamo José Carlos. Venho aqui para contar um relato cabuloso para vocês. Bem, o fato não aconteceu comigo, mas sim com um pedreiro que é amigo meu, daqui da prefeitura da cidade de Itiúba, que fica na Bahia, lugar onde eu também trabalho como agente administrativo. O nome dele é Pedro, figura querida entre todos os colegas. Sempre passo pela frente da casa dele, onde o mesmo fica sentado na calçada com vizinhos, tomando uma fresca, como se diz aqui no Nordeste. Nós começamos a falar sobre costumes antigos, pois ambos já passamos dos 60 anos, e relembramos os antigos costumes dos mais velhos, sobre a Semana Santa, um tempo onde havia jejum e as orações nas casas das pessoas. Porém, não se pode faltar o assunto das serras velhas e também dos temidos lobisomens, que apareciam nessa época santa, sempre com alguém que já tinha passado uma terrível experiência com esses monstros misteriosos. Ele conta que tinha uma tia, hoje já falecida, a mesma morava no distrito de Gonçalo, do município de Jacobina, interior da Bahia. Ele tinha por volta dos 10 anos e foi levado por sua mãe para visitar a irmã, tia de Pedro. Isso era pelos anos de 1976. Gonçalo era um pequeno povoado, com algumas casas dispersas, mas não muito longe uma da outra. Havia um casal do local, Afonso e Neuza, que com um filho recém-nascido não tinham trabalho ali pela região, o qual teve que convencer a sua esposa Neuza que precisava ir para a sede do município de Jacobina para trabalhar como pedreiro, ou que aparecesse para ele, pois o leite do menino não podia esperar. Contra a vontade dela, ele foi, deixando a esposa com um filho recém-nascido. Porém, algo trágico estava prestes a acontecer. Com 4 dias da ausência do marido, uma noite de lua cheia, em plena época de quaresma, Neuza dormia com seu bebê na cama, quando subitamente foi acordada por um barulho, que não conseguiu identificar logo de primeira, mas sabia que era no seu terreiro, percebendo que aquilo já estava na sua porta. Quem é do interior do Nordeste sabe como eram aquelas casas precárias, na sua grande maioria feita de taipa, com batente de madeira e sem calçada, direto no chão batido. Ela rapidamente levantou e foi averiguar o que fazia aquele barulho tão perto da sua porta de casa. Foi quando ela viu que por debaixo da porta a terra estava espalhando para dentro da casa, como se alguém ou alguma coisa estivesse cavando por baixo do batente. Logo os movimentos ficaram mais fortes e muito intensos. Não demorou muito para o assombro de Neuza. Aquela coisa já tinha cavado o suficiente para tentar entrar por debaixo da tábua do batente. Aterrorizada, ela viu uma enorme cabeça, parecida com um grande lobo, lembrando um porco também, com orelhas pontudas e forçando a entrada com o resto do corpo. Todos sabem que os recém-nascidos são as principais vítimas dos lobisomens. Ela, mesmo apavorada, já entendeu do que se tratava, e como uma mãe que dá a vida pelos filhos, pensou no que poderia transformar em uma arma dentro de sua casa. Era uma mulher mulata, forte e acostumada à lida na roça. Foi na cozinha correndo, enquanto a criatura demoníaca forçava a entrada com o restante do corpo. Ela então achou um daqueles espetos de carne, feito de ferro forjado, de vergalhão retorcido. Voltou correndo e, enquanto a criatura ainda estava presa no batente, enfiou com toda a sua força e desespero o ferro no pescoço do bicho, atravessando de um lado ao outro. O monstro deu um berro assustador e ensurdecedor, que doeu os ouvidos da valente mãe. Conforme tradições da época, ela tinha que proferir as palavras: "Matei um bicho". Logo, o monstro parou de se debater, aliviando Neuza, que viu que a fera tinha morrido de vez. Ainda com o coração disparado, ela saiu pela porta dos fundos, indo bater na porta do seu vizinho, o seu algemeiro, e sem conseguir falar de imediato. "O que houve, Neuza? Por que esse alvoroço?" falou o vizinho algemeiro.
Ela estava entalada com as palavras. Ele lhe trouxe um copo de água e ela logo falou que tinha matado um lobisomem, que queria devorar o seu filho. Ele rapidamente pegou sua espingarda e foi lá para ver a tal criatura. Seu filho Moisés, de 27 anos na época, acordou e também foi com eles. E quase caíram de queixo ao ver aquele enorme bicho com metade do corpo para fora do imóvel. Mesmo morto, a criatura era de se assustar a qualquer um. A curiosidade é que da cintura para baixo, ele continuava como um bicho, com os pelos, garras e com um corpo musculoso, e com as juntas das pernas da frente viradas para trás. Rodearam a casa e foram ver a parte dianteira do monstro, que tinha voltado à sua forma humana. Eles não conheciam o sujeito, não era da região. O espeto continuava cravado no seu pescoço. Eles não mexeram no bicho. O seu argemeiro levou a Neuza e seu filho para dormirem na sua casa o restante daquela noite. Naquele tempo, não havia tantas delegacias no interior, mas os distritos tinham um inspetor, um representante da lei no local. Foram buscá-lo pela manhã, e ele, assim que viu a cena, ficou horrorizado e admirando a coragem de uma mulher que defendeu sua vida e a do seu filho. O inspetor decidiu que o corpo do bicho fosse enterrado como indigente, e isentando completamente de qualquer culpa a mulher corajosa. Esse assunto ainda rola até hoje entre os familiares que ainda moram no distrito de Gonçalo. Graças a Deus que tudo acabou bem, para a mulher e para seu filhinho. Quando o marido de Neuza voltou e se inteirou do caso, resolveu se mudar de Gonçalo para a sede do município de Jacobina. Bem, esse foi o relato que me deixou muito impressionado. Espero que você narre no seu canal, Sam. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o canal Relatos do Sam. Eu me chamo Gabriel. Quero compartilhar com todos do canal dois relatos que aconteceu com duas pessoas da minha família, um primo e um tio, onde ambos presenciaram algo muito macabro e que mesmo contando hoje parece impossível de acreditar, mas aconteceu. Os dois avistaram um lobisomem. Primeiro, quero partilhar o relato do meu primo, que é mais curto e aconteceu há poucos anos. Em 2010, esse primo, que aqui vou chamar de Francisco, estava trabalhando descarregando o caminhão em uma certa fazenda daqui. Esse primo sempre foi muito trabalhador e sério. Vale salientar que em 2010, a sua esposa estava para ter bebê, e talvez tenha sido essa a causa do avistamento daquela criatura. Bom, meu primo disse que era maio do referido ano. Ele tinha ido até Forquilha descarregar um caminhão, trabalho simples que ele sempre fazia. O problema foi que o caminhão deu pau e parou de funcionar no meio do nada. Era um negócio na correia que tinha quebrado ou queimado, não sei dizer ao certo. E para ajeitar iria demorar. Claro que ele esperou, pois era a única chance dele voltar para casa. Só que meu primo estava preocupado com sua esposa, que tinha ficado sozinha em casa, mas nem imaginava o que iria acontecer com ele ainda naquela noite. Pois bem, o Francisco esperou o conserto do caminhão, e quando era por volta da meia-noite, que eles saíram no rumo de Aracatiaçu, que é o nome do lugar onde moramos. Ao chegar em casa, ele percebeu que sua esposa não estava, mas a comida estava feita e a casa estava limpa. Ele pensou que talvez pela demora, ela acabou indo para a casa da sua mãe, a qual ficava no fim da rua, sendo que diferente de hoje, naquele tempo era tudo mato, tinha iluminação e água encanada, mas ainda era um lugar bem isolado.
O meu primo Francisco disse que tomou banho, se secou e foi até a mesa para comer a comida que a sua esposa tinha deixado. Deu uma, duas, três garfadas, mas na quarta algo bateu na sua porta. Foi uma batida comum, assim como se fosse uma visita. De pronto, achando que era sua esposa que tinha voltado, ele foi até a frente da casa para ver. Abriu a parte de cima da porta e viu que não tinha ninguém ali, o que logo lhe deixou cabreiro. Meu primo fechou a porta e foi novamente para a cozinha para comer, ainda pensando no que tinha acabado de acontecer. Então de novo deu uma, duas garfadas, e outra vez alguém bateu na sua porta. Mas dessa vez meu primo abriu a porta e saiu para fora. E pasmem, não tinha ninguém na rua. Foi aí que meu primo não esperou uma terceira vez. Homem bruto da roça, ele pegou logo seu rabo de galo, que estava entre os caibros da casa, e ficou na porta só esperando. Pouco depois, questão de segundos, ele ouviu algo caminhando, ou talvez se rastejando, pois era como um barulho de saco arranhando na areia. Assim que aquilo estava na calçada, meu primo abriu a porta com o facão na mão e viu aquilo na sua frente. Era uma coisa que lembrava um bode, mas que ao mesmo tempo parecia um cachorro e um homem também. O bicho, assim quando viu ele, não atacou. Se pôs de quatro e correu até a mata que tinha em frente à sua casa. Já meu primo ficou parado olhando aquela coisa indo ao longe, ainda sem acreditar que tinha acabado de ver um lobisomem. Naquela noite meu primo nem dormiu direito. Deu febre, dor no corpo, uma sensação esquisita que ele disse que nunca sentiu na vida. Já sua esposa, por um milagre, ou talvez sorte, havia saído de casa horas antes para dormir com sua mãe, mas que ainda pensou de ficar em casa, esperando pelo seu esposo. Ao contar sobre o caso para os mais antigos, eles disseram que o lobisomem estava atrás daquele que ainda estava no ventre, no caso, o filho do meu primo, e na astúcia de abrir e correr para a mata, ele esperava que a moça abrisse a porta, ao invés do seu marido. Por isso não tinha atacado antes. Essa foi a primeira e única vez que meu primo teve esse encontro com o ser macabro. Já no caso do meu tio, esse sim foi perseguido pelo maldito. Talvez fosse década de 80 ou 90. Ninguém sabe ao certo porque esse tio já é falecido. Antônio, o nome dele, vulgarmente chamado por nós da família como Titonho. Titonho era um homem trabalhador e muito bom caçador. Não tinha bicho que andasse, voasse ou se rastejasse que ele não pegava na espingarda ou na baladeira. Desde pequeno que teve que ser desenrolado, pois perdeu pai e mãe muito cedo, mas que nunca faltou na missão como pai e um bom homem. Apesar de ser do jeito que era, Titonho até que era um pouco brincalhão e descontraído. Brincava e tirava uma com a cara de todos. Era até difícil ver ele sério. E se você quisesse vê-lo assim, era só pedir para ele contar do caos do lobisomem que pescou com ele. Titonho contava que o açude de Forquilha estava sangrando e que estava dando peixe no metro. Cará, curimatã, piau, era peixe que fazia lama. Assim dizia o povo na época. E claro que meu tio quis tirar uma vantagem sobre o caso. E sozinho apenas com um landuá e uma vara de pesca, ele foi até o açude para pescar. A ideia era chegar lá às 4 da tarde e só voltar para casa pela manhã do dia seguinte. Um costume que nunca entendi dos pescadores, pescar de madrugada. Era esse o horário preferido do Titonho. E assim como ele sempre dizia, só eu e Deus, e seguiu a caminho do açude de Forquilha. Na pista encontrou amigos que vinham e também iam até lá. Ao chegar, notou o alvoroço do pessoal. Uns foram para curtir e beber, mas a maioria estava lá para pescar. Titonho se aprumou em cima de um banco e ali ficou. As horas logo foram passando, e o manto da noite logo foi surgindo, e a lua grande e amarelada surgiu no horizonte. E quando ele percebeu, viu que tinha apenas uns gatos pingados pescando, mas aos poucos, um a um, foram seguindo o rumo de casa, ficando apenas meu tio e um homem que ele mesmo falava que nunca viu na vida.
sujeito magro e barbudo, parecia um lobisomem como ele mesmo falava. O homem foi se chegando até ele e começou uma prosa. Conversa vai, conversa vem. Os dois já estavam falando de coisas da roça, também da caça. Mas chegou uma hora que o homem olhou bem para a lua e disse assim para o meu tio: Antônio, tu fica aí que tô indo ali na mata pagar o Ferreira. É coisa rápida, não sai daí. E começou a andar na direção de uns matos. Meu tio, que não era menino, já sabia que coisa boa ele não ia fazer e esperou o primeiro berro que ele desse. Se aquele homem fosse virar um bicho, ele ia para o meio do rio passar a noite nadando. Mas nada aconteceu. Angustiado e sem saber o que iria acontecer, ele tirou a roupa e se melou de lama. Então subiu em cima de uma árvore longe da onde ele estava pescando. Titões falou que foi coisa de minuto, quando uma coisa escura foi vindo do outro lado, passou em disparada pela árvore e começou a chutar e a quebrar as coisas do meu tio, que permanecia em cima da árvore, vendo o bicho chutando e quebrando as coisas. Ele me contou que não sentiu medo ao ver aquela criatura, pois já esperava aquilo acontecer, mas estava incomodado de ter que brigar com ele no meio do nada. Um dos dois sairia vivo, e pelas circunstâncias, não seria bom enfrentar aquela criatura sem saber do que ele era capaz. E por conta disso, meu tio optou em ficar em cima da árvore calado, apenas vendo aquela coisa correndo. Bom, voltando para o relato. Quando aquele bicho terminou de quebrar as coisas, ele começou a cheirar o ar e tomava gosto como sentisse o sabor em sua boca. Mas de nada ia adiantar, pois ele procurava pelo cheiro de suor do meu tio, mas era a lama que ele estava fedendo. O bicho rodopiou sem rumo e correu pelas 7 províncias. Ia e voltava feito louco, mas nem chegou perto de encontrar meu tio, desistindo e indo embora assim que começou a clarear. Quando foi de manhã, já com sol alto, meu tio pulou da árvore e foi se banhar. Pegou o resto de roupa que lhe sobrava e alguns peixes que estavam pelo chão e partiu para sua casa. Contou para o seu pai o que tinha visto na noite anterior e soube que naquela região tinha um homem que supostamente virava lobisomem. O meu tio escapou da tocaia do lobisomem, porém nunca mais que o Titões teve coragem de pescar sozinho naquele açude. Eu sei que não posso atestar a veracidade dos fatos, pois não estava presente em nenhum desses ocorridos, mas essas histórias me assustaram e assustam até hoje, pois Titões era homem sério e muito humilde da roça. Não tinha razões ou motivos para mentir, muito menos meu primo, que ficou cara a cara com o bicho. Por isso, mesmo não vendo, acredito. Muito obrigado por contar o meu relato no seu canal, Sam. Sou fã das histórias de lobisomem. E aqui estou eu, compartilhando duas que aconteceram com pessoas da minha família. Boa noite. Olá, Sam. Eu me chamo Zuleide. Tenho 42 anos e moro em Sergipe. Acompanho o seu trabalho faz pouco tempo aqui no YouTube e venho compartilhar com os inscritos o meu relato, que apesar de curto, ainda hoje me deixa muito assustada. Não por temer aquilo que vimos, mas por saber que essas coisas existem e estão por aí. Isso que vou relatar aconteceu quando eu era menina. Tinha lá pelos meus 11 anos, mas lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. A minha família sempre foi muito religiosa. Não perdíamos nenhuma missa ou evento da igreja, mas naquela época não ia para lá por uma questão de fé, mas porque adorava sair de casa para ir à praça e brincar com meus irmãos, já que não saíamos muito de casa. Quando a gente saía, ou era para ir à igreja ou para fazer compras no mercado.
pois onde morávamos era uma área rural, mas que nem era tão rural assim. Tinha casas e ruas, só que era muito afastado do centro da cidade. Pois bem, em uma certa época de quaresma, para ser mais exata, um sábado santo, como sempre fazíamos, seguíamos a pé para a missa. Meus pais, eu e meus irmãos, além de duas tias que estavam lá em casa. Tudo estava ocorrendo bem, até que certa hora da noite, a energia acabou. Tudo ficou escuro. Até me assustei com aquilo, mas fui acalmada pelos meus pais, que já estavam com as velas acesas para a bênção do fogo, assim como as outras pessoas da igreja também. Dali tudo ocorreu bem. Terminou a missa e fomos para casa. E nesse dia, como tínhamos visita, acabamos tendo que dormir na sala, algo comum que sempre fazíamos quando tinha parente em casa. Lembro-me que minha mãe deixou uma vela acesa na sala, assim num cantinho para não ocorrer o perigo de causar um incêndio. Mas como eu e meus irmãos estávamos exaltados, brincando, rindo e conversando muito alto, nossa mãe decidiu que o melhor seria apagar a vela, para que assim a gente pudesse dormir mais cedo. Mas nem assim pegamos no sono. Ficamos conversando e brincando. Lembro que meu irmão estava imitando um bicho para poder nos assustar. E foi assustador quando ouvimos aquilo. Era como um grito de uma mulher, porém rouco e muito alto. Estava longe e não tinha sido meu irmão, tanto que todos nós ficamos assustados, gritando e olhando para a porta de casa, já que aquele barulho estava vindo lá de fora. Mas isso aconteceu apenas uma vez, e logo parou. Ficamos assustados quando ouvimos aquilo. Em nossas mentes só pensávamos ser um lobisomem. Porém, depois de um breve silêncio, começamos a ouvir como um galope de cavalo, junto de uma iluminação amarelada. Aquele cavalo passou pela nossa casa lentamente, trotando e fazendo um som de queimado, e seguiu na direção da saída da cidade. Curiosos e achando que era um vaqueiro ali da região, abrimos a janela para olhar e vimos aquilo a cerca de 50 metros de nossa casa. Era que nem um cavalo normal, só que não tinha ninguém montado nele. E no fim do seu pescoço, ao invés de uma cabeça, era uma chama, um fogo enorme que parecia não ter fim, e era apenas na parte onde deveria ter a sua cabeça. Ficamos assustados e chamamos pela nossa mãe. Falamos a ela do que vimos e ainda fomos assustados. Nossa mãe disse que era a mula sem cabeça e que nós fôssemos dormir, pois ela podia voltar para pegar todos nós. Claro que não era verdade, e nossa mãe nem acreditou em nós, mas fomos dormir porque estávamos com muito medo, ainda mais por aquilo que nossa mãe falou. Sei que o tempo se passou e ainda velha continuava contando essa história. E um dia, sem mais nem menos, a minha mãe disse que perto de nossa casa havia uma lenda e dito popular que tinha uma velha que se casou com um padre, mas que não pôde continuar sua relação com ele devido à maldição que ela mesma carregava. Essa parte da história, essa parte da história da mulher eu não sei se é verdade. Mas naquela noite nós vimos a mula sem cabeça. Hoje não tenho medo de ver aquilo outra vez. Estava assustada porque ainda era uma criança, mas tenho medo de outras histórias, como por exemplo a do lobisomem. Saber que aparecem essas coisas por aí me deixa muito assustada. Boa noite, Sam. Eu me chamo Ricardo Mendes. Tenho 57 anos e moro em Fortaleza, uma cidade que fica no estado do Ceará. Não sei se você lembra de mim, mas venho aqui mais uma vez contar outro relato para você. Anteriormente falei do caso do meu tio,
que levou a carreira do lobisomem, e fiquei de mandar o meu relato, que só agora estou escrevendo para você. A vida corrida na estrada às vezes me faz esquecer das coisas, mas isso que vou contar nunca mais esqueci. Até parece que tudo aconteceu ontem. Uma experiência que, além do trauma, me fez temer pequenos distritos e municípios e a desenvolver uma série de costumes que antes não tinha. Isso foi real, Sam, e por muito pouco não fui atacado por um lobisomem. Eu comecei a dirigir caminhão quando ainda tinha apenas 15 anos, uma paixão que herdei do meu pai e do avô, que ambos faziam rotas para o Piauí, e às vezes me levava dentro da cabine para conhecer outros lugares. Quando mais jovem, gostava bastante de cidade pequena, já que essas eram menos movimentadas, e a violência não pairava como acontecia onde morava, no caso em Fortaleza. Tinha até o sonho de um dia morar num sítio desses de beira de estrada. Uma casinha, minha mulher, estava bom para mim, mas que pena que esses planos nunca foram para frente. Ou melhor, ainda bem que esse plano não foi para frente. Foi o meu pai que me ensinou a dirigir o caminhão. Quando estava habilitado e com certa experiência, comecei a fazer algumas rotas para o meu pai. Ele me dizia que fez aquilo para me fazer entender o valor do trabalho de um homem, e também porque era o sonho do filho. Eu, no caso, meu pai foi o melhor pai que pude ter. Tinha uma vida conturbada, cheia de altos e baixos, mas era responsável naquilo que fazia. Ele sempre me dava aqueles serviços que eram fáceis, onde tinha que levar cargas para alguns municípios próximos de Fortaleza. Ele nunca me deixava ir para longe, ou para outros estados. Mas com o tempo, devido à experiência que fui acumulando, e pela sua catarata que atacou, o deixando quase cego, comecei a pegar todos os trabalhos que eram do meu pai, que era caminhoneiro particular, mas também fazia trabalhos para uma certa empresa daqui, da qual tive o prazer de trabalhar por longos 20 anos. Foi libertador e ao mesmo tempo assustador. Passava por lugares desconhecidos, conversava com pessoas que nunca vi na vida, e tudo isso sozinho. Pode não parecer, mas a vida de caminhoneiro é muito solitária. Não é ruim, mas senti isso quando comecei a pegar cargas para outros estados, onde tinha que rodar quase o dia inteiro e ficar dias longe de casa e da família. Pior era quando chegava a noite, que era apenas eu e a estrada. Vez ou outra passava um carro ou caminhão, mas logo estava sozinho no meio do nada. Mas fui acostumando e até gostando. Bom, o relato de fato começa a partir de agora. Era o mês de março ou abril, quando peguei uma carga de cimento para levar até São Benedito, uma outra cidade aqui do Ceará. Era bem próximo comparado a outras cidades que já fui. Era fazer o trabalho e molhar a mão. Mas essa foi uma das viagens mais traumatizantes que tive. Saí daqui de Fortaleza por volta de umas 4 ou 5 da tarde, uma ida tranquila e sem empecilhos. Cheguei a São Benedito por volta de 9h30 da noite. Era quase 10 horas para ser mais exato. O descarregamento que demorou um pouco, mas logo depois da meia-noite já estava retornando para casa, indo pelo mesmo trajeto da ida. E foi aí que tudo começou. Primeiro foi uma sonolência braba que tive. Havia momentos que dormia e rapidamente acordava. Era tipo um susto. Também comecei a não sentir o caminhão. Sono e volante, a receita certa para um acidente. E vendo que causaria um se não parasse, decidi parar no primeiro lugar que visse pela frente. E para minha sorte, avistei um pequeno povoado a poucas horas de Fortaleza. Não sei dizer ao certo qual o nome, mas era um distrito de Itapajé, também outra cidade aqui do Ceará. Quando parei nesse interior já era por volta de umas 2 horas da manhã. Estacionei o caminhão do lado de uma árvore e fui tentar achar algum lugar para comer, mas nada estava aberto. Até um restaurante self-service que supostamente funcionava 24 horas estava fechado. Então voltei para o caminhão e tratei logo de dormir. E até que dormi rápido, feito uma pedra.
mas meu sono foi interrompido. Não sei informar quantas horas dormi, mas acordei atordoado e assustado, pois algo muito pesado pulou dentro do caminhão. Era tão pesado que chacoalhou tudo, e não pensei duas vezes, e já peguei o revólver no porta-luva e saí do caminhão para ver o que estava acontecendo. Olhei debaixo do caminhão e também nas laterais, mas não vi nada, e decidi subir as escadas que tinha atrás da cabine para ver se tinha algo dentro do caminhão. Falando agora até me vem arrepios, pois quando comecei a subir essas escadas, percebi uma coisa estranha e bizarra. Um bicho, um monstro, não sei. Aquilo me observava lá de cima, apenas com a cabeça para fora do caminhão. Na mesma hora travei de medo, e as pernas pesaram também. Não tive forças para ir para frente ou para trás. Aquela coisa que era muito inteligente se agachou e correu até o fim do caminhão. Pulou para fora e ainda olhou para mim mais uma vez. Era um bicho muito diferente. Tinha tronco e cabeça de cachorro, mas as pernas e mãos não eram de animais. Eram secas e longas, como de um ser humano, o que dava um aspecto ainda mais esquisito para aquela criatura, que se movia meio que pulando e cachingando. O bicho, depois que olhou para mim, saiu correndo para a mata, e naquela noite não o vi retornar. Eu não consegui pegar no sono outra vez. Estava com medo de dormir e aquilo voltar, mas até que tirei um breve cochilo quando já estava amanhecendo. E pela manhã, já assim por volta de umas 10 horas, saí da cabine e fui tomar um café para logo voltar à minha cidade. E para minha surpresa, o restaurante estava aberto. Fui até lá e pedi um bolo com café. Paguei a comanda. Eu fui até o banheiro para me aliviar e ouvi dois homens conversando sobre uma história cabulosa e bem estranha. Um dos homens dizia assim: "Tu tinha que ver aquilo. Era que nem um cachorro, mas era maior do que eu. Já apareceu na Lagoinha e também no Camará. Não vai demorar para o bicho aparecer aqui também." Fiquei espantado ouvindo aqueles homens conversando sobre aquilo, e pelas características, só podia ser a mesma coisa que vi: um lobisomem. Não quis entrar em detalhes e nem puxar assunto com eles. Me aliviei no banheiro e logo depois voltei para o caminhão. Não queria ficar ali outra noite para ver aquilo outra vez, e saí na direção da minha cidade. Assim que cheguei em casa, capotei na cama e dormi, e decidi não contar essa história para ninguém. Senti vergonha de contar sobre isso até para os meus pais, mas após um tempo, eu abri o jogo e falei com eles sobre esse caso que presenciei, do lobisomem de Itapajé. Eu passei outras vezes por aquele trecho da estrada, parei algumas vezes nesse mesmo interior, e até já dormi para ver se via aquilo novamente, mas aconteceu apenas uma vez. Hoje agradeço a Deus por aquela criatura ter me ignorado, pois se quisesse era só pular e me pegar a qualquer momento, pois ele me viu e eu não vi ele. Sabe-se lá desde quando aquilo estava me observando, só esperando o momento certo para aparecer. Talvez me observava desde quando cheguei naquele interior. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.